Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar de Weissach essa semana. Vou voltar um pouco ao modus operandi anterior, vai ser menos acadêmico hoje. Vamos procurar uma outra, voltar a uma pegada um pouco mais de incentivo e de Mussar, né? A gente vai buscar um pouco essa ideia de Mussar hoje de novo. Quem sabe eu não alterne as ideias, um dia um pouco mais acadêmico, outro dia um pouco mais Mussar. Porque eu acho que é importante falar dos dois, mostrar um pouco o jeito de pensar e tudo mais, né? A gente vai lidar com um conceito que é muito importante hoje, que são os grandes esforços, as grandes dificuldades pelas quais a gente passa nas nossas vidas, né? Então a gente vai explorar um pouco esse conceito e vai usar uma das dificuldades ou dos esforços, vamos dizer assim, mais conhecidos dentro da Torá, que é aquela história do Yaakov contra o Ish, contra o homem, né? Que surge do nada. Yaakov fica sozinho, então aparece um homem e vai enfrentar ele de alguma forma. A gente falou disso ano passado, eu vou falar de outra forma dessa mesma coisa. Achei interessante a gente usar o mesmo conceito para quem teve a possibilidade de ver ano passado. Então, vamos ver de novo um pouco essa história que surge na paraxá dessa semana, logo no comecinho, né? E tentar, com isso, adicionar um conhecimento para tentar lidar com essas grandes dificuldades, com esses grandes esforços que a gente tem na nossa vida, né? Então, é importante a gente sempre lembrar que, em geral, observar paraxá envolve... É uma coisa muito pessoal, né? Envolve a tentativa de transformar Paraxá em uma experiência pessoal mesmo, né? É uma experiência que pode acabar alterando seu jeito de ver o mundo ou até mesmo sua percepção de alguns problemas, né? Então, sempre que alguém for ler, é importante que a pergunta o que eu posso ver da minha vida nesse texto e aplicar à minha própria vida tem que estar na sua cabeça, né? Então, por isso que muitas vezes assim, a gente escuta muitas vezes essa ideia de que eu li a Paraxá e ano passado eu não tinha percebido certa coisa, eu já leio esse texto já tem 10 anos e ainda assim eu encontro coisa nova, né? É, essa experiência da qual muitas pessoas acabam falando é exatamente isso. Você está passando por coisas diferentes, você está vivendo experiências diferentes. Então, o que te chama a atenção é diferente também, né? Então, a leitura em si nunca é a mesma por causa das experiências que a gente está vivendo no momento, né? O Klausenberg Rebbe, ele fala que Yaakov estava tentando proteger, quando a gente vê Yaakov está indo encontrar com Esav, né? E ele leva os filhos dele, ele se separa dos filhos, né? Deixa os filhos separados para deixar tudo de uma forma protegida, né? Ele tem uma espécie de uma estratégia de guerra, sabendo que Esav está vindo com 400 homens, né? E aí o Klausenberg Rebbe fala sobre isso, ele fala que Yaakov estava tentando proteger seus 11 filhos, né? Quando ele parte para encontrar Esav. E aí ele fala, assim como eu tento proteger os meus. Então, da mesma forma com que o Klausenberg Rebbe passou pelo Holocausto, né? Então, assim, ele estava fazendo uma associação nesse caso aí, né? Quando ele atravessa o rio, eu atravesso junto com ele. Assim, ele faz uma referência a isso. Ele atravessou o rio e eu atravessei também o rio de sangue e dor durante esse tempo. Então, mesma coisa, óbvio que aqui é um exemplo bem extremo, mas é um exemplo muito bonito que a gente sempre pode lembrar. Todos eles sobreviveram, Baruch Hashem, e puderam ir para Israel e ficar e criar grandes coisas lá no processo, né? Então vamos para Paraxá, vamos começar depois já com essa introdução clara, vamos passar para Paraxá direto. Quem tem as notas aí, no número 1, já tem essa passagem da qual a gente vai falar hoje, né? E Yaakov ficou só e lutou um homem com ele até levantar-se a aurora. Ano passado eu falei assim, como é que ele estava só e aparece um homem, né? Como é que funciona essa história? Ele viu que não podia com ele e tocou-lhe na juntura de sua coxa e desconjuntou-se a juntura da coxa de Yaakov em sua luta com ele. E disse, o anjo no caso, né, ou o Ish, né, deixa-me ir, porque vem rompendo a aurora. E Yaakov disse, não te deixarei ir, salvo se me abençoares. Ou seja, só se você me abençoar que eu vou te deixar, eu vou parar a briga.
o Isha, o anjo, pergunta, qual é o teu nome? Né? E Yaakov responde, Yaakov. Aí o anjo diz, ele disse, não, Yaakov não será mais teu nome, e sim Israel, pois lutaste com o divino e com homens e prevaleceste. E Yaakov perguntou, e aí essa é a parte mais assim, é muito estranha essa passagem, né? Que o Yaakov vai fazer uma pergunta que é estranha aqui. E a resposta talvez seja mais estranha. Yaakov perguntou e disse, dize-me, rogo, teu nome. E ele respondeu, por que é que perguntas meu nome? E ali o abençoou. Não tem mais nada. A conversa acabou aí. Né? Então, o Rambam diz que essa luta não aconteceu só uma vez. O Nachmanides fala que ele não aconteceu só uma vez. Há milhares de anos. Mas é um indicador para o futuro. E aí eu botei aí no 2 o que o Nachmanides diz sobre isso. Toda essa narrativa representa uma alusão à nossa futura história. Que virá um tempo em que os descendentes de Yaakov os descendentes de Esav superariam Yaakov quase ao ponto da total destruição. Lembrando que o Narmandes foi bem antes do exemplo que foi dado anteriormente, vamos dizer assim. Né? Então ele viu aí uma espécie de aviso, né, nessa história. Aí a pergunta que fica eu já dei o spoiler aqui, mas quem que é o homem misterioso? E aí Urashi, citando Bereshit Rabbah, aí no 3, diz, Rabi Hama Bar Hanina disse, ele era um anjo que servia Esav. Ele era um anjo, o famoso anjo, era um anjo que tinha alguma relação com Esav, né? Não é que necessariamente ele servia, fazia o que Esav mandava, mas ele protegia Esav, né? Então, a gente tem essa ideia aí bem clara de que esse homem, esse Ish, e sempre a palavra Ish remete a essa ideia de Melachim, né? Dos anjos, de Malachim, dos anjos que vem fazer alguma coisa aqui, né? Então, a gente vai ter 4 perguntas básicas hoje, mas que no fim das contas a resposta delas é importante, ela tem um significado muito grande. Né? As perguntas são simples, mas não tão simples assim. Né? Eu falei, Urashi em Bereshit, no Passuco 29 desse trecho que a gente leu aí, ele fala da questão dos homens, né? Eu botei no 4, né? Que é Ve'ama Nashim, né? Você lutou também com os homens. E aí ele diz que esses homens são Esav e Lavan. Né? E se a gente for pensar assim, Lavan dá para entender. Né? Ele já superou Lavan de alguma forma, ele já passou pelaquela situação na qual ele estava associado diretamente a Lavan, né? Que ele tinha que lidar com toda aquela com a trairagem, vamos dizer assim, com essa personalidade traiçoeira de Lavan, né? E ele sabe que ele vai encontrar Esav, mas ele ainda não lutou com Esav. Ele ainda não enfrentou Esav, vamos dizer assim, né? Então, o que quer dizer superar Lavan e Esav nesse caso, né? Qual que é a lógica desse ponto aí, né? Então, a segunda ideia é que a gente tem um diálogo muito parecido em Shofetim. Tá? No livro dos Juízes a gente tem um diálogo muito parecido. Antes do nascimento de Shimshon, né, de Sansão, os pais dele recebem uma profecia, né? Uma história bem estranha, porque o anjo primeiro fala só com a esposa, aí o marido fica na dúvida, aí ele fala, quando esse cara vier falar, quando esse profeta vier falar com você de novo, eu quero falar com ele também. E aí o anjo aparece de novo, e aí tem toda uma história. E aí, quando o anjo explica exatamente para Manor, para o pai de Shimshon, o que é que vai acontecer, tem esse trechinho aí. E Manor disse ao anjo de Hashem, no 5, qual é o teu nome para que te honremos quando se cumprir a tua palavra? E a resposta do anjo é muito parecida com o que a gente acabou de dizer. E o anjo Hashem lhe disse, por que perguntas pelo meu nome? E aí ele adiciona uma coisa, um pedacinho que é diferente do outro. Né? Ele fala assim, Vehu Peli. Então, é um segredo. Né? A tradução da Seftá, já que é oculto, né? É um segredo isso aqui. Meu nome é um segredo, você não tem que ficar perguntando meu nome. Por que você está perguntando meu nome? É literalmente quase a mesma conversa, mas com essa pequena diferença. Né? O nome dele, ele diz que é um segredo. O anjo lá de Esav não falou isso. Né? Então por que o Malach, no caso de Shimshon, adiciona essa parte
e quando a gente fala do Malach que enfrentou Yaakov, não tem, né? Então a gente tem essa dualidade aí. A gente tem uma história quase igual, né? Um diálogo quase igual, mas que acaba de um jeito bem diferente, né? A terceira seria baseada numa Guemará, né? Tem uma Guemará que fala que a poeira que se levantou durante a briga de Yaakov com o anjo subiu até o trono da glória, o que se é a Kavoda, né? E aí tem uma Guemará em Yomá que faz uma referência semelhante. Essa Guemará em Yomá é sobre Teshuvá, principalmente ela está falando sobre Yom Kippur, mas ela vai entrar no assunto Teshuvá aí. E aí ela fala o seguinte no 6. Rabi Levi disse, grande é o arrependimento, ele alcança o trono dos céus, o que se é a Kavod, como está escrito, retorna a Israel a Hashem, teu Deus. Está em Rocher. Isso implica que o arrependimento literalmente alcança Hashem nos céus. Tá? Então, a gente tem essas duas outras ideias. O que isso quer dizer? O que tem a ver? Né? Qual a conexão entre essas duas passagens e qual a conexão com o Teshuvá nesse caso? Então, qual é a conexão da luta de Yaakov com o anjo e Teshuvá, né? Por que é que as duas coisas chegam ao trono da glória, ao trono dos céus, né? Então, a última pergunta é as 4 pessoas que nunca transgrediram. Você já ouviu falar disso? E essa é a parte mais engraçada, porque normalmente quando a gente fala desse assunto, é só para citar essa Guemará e a gente nunca mais fala desses 4. Mas o Guimarães Shabbat tem um assunto muito interessante quando vai falar de transgressão. Eu não gosto muito de usar a palavra pecado, mas a gente vai usar aqui para ficar bem claro o que é, né? No número 7, o Guimarães Shabbat diz: 4 morreram por 4 pessoas, morreram por causa da serpente, mesmo que não tivesse transgredido. Ou seja, quando Adam faz o rete dele, ele traz a morte para o mundo, aquela história toda. Então essas 4 pessoas elas só morreram por causa disso. Elas não morreram por nenhum outro motivo. Ou seja, elas foram as únicas pessoas que morreram por causas naturais. Tá? Eles são Binyamin, o filho de Yaakov, ou seja, essas pessoas nunca transgrediram, nunca fizeram nada errado. Benjamim, filho de Yaakov, Amram, o pai de Moshe, Ishai, o pai de David, e Kilav, o filho de David. Tá? Esses 4 nunca transgrediram. Eu pergunto, quem já ouviu falar desses 4 aí, em mais a não ser nas passagens que eles aparecem vagamente em alguns lugares? Eles não são personagens muito importantes, né? Inclusive a gente tem um costume Sukkot, né? Algumas pessoas seguem esse costume mais a fio, outras não, mas é chamado Ushpizin, né? Ushpizin, que em aramaico quer dizer convidados, né? Nos quais a gente recebe convidados a cada dia em Sukkot, né? Tem um aspecto espiritual nesse, né? O primeiro convidado é Avraham, depois Yitzhak, aí Yaakov, no primeiro dia Avraham, no segundo Yitzhak, aí no terceiro Yaakov, depois Moshe, Aharon, Yosef e David. Cadê Kilav nessa história? Já que ele é sadik desse tamanho, né? Que nunca transgrediu nem nada. Né? Tá no 8º dia? Não, né? Porque a gente não faz isso no 8º dia. Então, por que nenhum desses é lembrado no lugar de Moshe, ou no lugar de Aharon, por exemplo, no lugar de Yosef? Né? Se eles são os maiores sadikim, por que não estar aí? Né? E se eles são tão corretos, por que a gente fala tão pouco deles? Então, só vamos revisar as 4 perguntas, só porque são 4, né? A gente pode acabar esquecendo no meio. Então, a primeira é, como é que a gente pode dizer que Yaakov superou Lavan e Esav, né? Quando fala que superou os homens, né? Ele ainda não enfrentou Esav. A segunda é, qual é a diferença? Por que é tão parecido, mas ainda assim tem uma diferença entre o diálogo com Malar no caso de Yaakov e no caso de Shimshon, né? O que tem a ver a diferença, por exemplo? A terceira pergunta qual que é a conexão entre a poeira que sobe com a luta de Yaakov e do anjo e a Teshuvá citada em Yomá, que os dois chegam diretamente ao que se acabou, ao trono dos céus. E a quarta pergunta tem a ver com essa Guimarães Shabbat, que diz que tem 4 pessoas que nunca transgrediram na vida, por que a gente fala tão pouco deles, sendo que eles são tão relevantes nesse sentido, né? Então, tem um Kliaka, que é o Rabbi Shlomo Lundschitz, falecido em 1619, ele fala o seguinte, ele pergunta, com quem Yaakov estava lutando? E aí ele fala assim, ele pode ser chamado de Samarmem.
eu vou ficar com esse nome aí, depois a gente pode falar disso. Que é a representação do Yetzer Hara. Tá? É isso que o Kliakar fala sobre essa passagem. Ele fala assim: era um esforço interno. Sempre temos algo dentro de nós que nos carrega nos cega para a verdade e acaba nos confundindo. Então, ele está falando que a luta contra o anjo de Esav, na verdade, era uma luta contra o Yetzer Hara dele, era uma luta contra a inclinação do mal dele. Né? Então, essa era a briga de Yaakov, o Yetzer Hara. Né? O anjo que aparece para Shimshon é diferente, então, porque é um mensageiro. Né? A gente já vai para uma das perguntas. Então, o anjo que aparece não era o Yetzer Hara, era um mensageiro. Né? Então, quando ele fala meu nome é um segredo, né, ele está indicando, e assim, é muito importante saber disso. No Tanar, o nome indica a essência. Né? O nome de uma coisa indica a essência daquela coisa. Né? Então, a pergunta mais próxima, na verdade, não é qual é o teu nome, é quem é você? O que é você? Né? O nome é uma expressão dessa essência dentro do Tanar. Então, nas perguntas, nas duas perguntas a gente tem um aspecto de querer entender o que está acontecendo. Quando Yaakov pergunta qual é o teu nome, ele está querendo saber quem é você e o que está acontecendo. Mesma coisa com Manor, o pai de Shimshon. Quando ele pergunta qual é o seu nome, ele está perguntando o que é que está acontecendo, quem é você. Né? Porque no começo eles acham que é um profeta e depois eles veem que não é um profeta, que ele não aparece mais. Né? Então o Malach traz esse ponto para a luz, vamos dizer assim. Né? Eu não posso dividir isso com vocês. Né? Seja porque, e aí os comentários diferem quanto a isso, seja por medo de idolatria, né? Porque, na verdade, quem deve ser agradecido, né? Que Manor fala aqui, cadê? Qual é o teu nome para que te honremos quando se cumprir tua palavra, né? Ou seja, a questão a questão aqui é justamente isso. Será que é que. Não vai ter idolatria. Quem tem que ser honrado aqui, no caso, é Hashem, né? Ou, por exemplo, eles têm nomes que são apenas relações com as missões que eles têm, né? Então, essas são as ideias dentro dessa história. Então, a Victor Miller explica o seguinte: ele não terminou a frase porque o Yetzer Hara, ou seja, ele não, o primeiro anjo, o anjo de Yaakov, não terminou a frase dele com meu nome é oculto, no caso, meu nome é um segredo. Ele não terminou a frase porque o Yetzer Hara tem vários nomes, várias formas, tamanhos e várias cores, né? Então, e por causa disso não é necessariamente um segredo. O Rav Victor Miller fala. O que funcionar, né? Aquilo que funcionar para atrair a pessoa, no caso é o nome dele, né? Esse é o desafio da humanidade. Os inimigos não são claros, muito menos evidentes. É isso que o Rav Victor Miller fala. Alguém mandou uma mensagem aí, eu vou ler no final, tá? Por que a poeira sobe até o trono dos céus, né? Quando a gente está falando. Por que existe essa relação com o Teshuvá e a poeira? Agora fica um pouco mais fácil de entender, porque a batalha com Yetzer Hara é o esforço, é a dificuldade mais kadosh que a gente tem, é a coisa mais solene, mais sagrada, a ação mais sagrada que a gente pode adotar, lutar contra as nossas inclinações para o mal, né? Tentar ser bem, tentar fazer o bem, no caso, né? E aí se eu fosse perguntar para vocês, qual é o propósito de fazer a Torá, na verdade? Qual é o propósito da Torá? É fazer as mitzvot. É isso, verdadeiro ou falso? O propósito da Torá é fazer as mitzvot, verdadeiro ou falso? É falso. Essa coisa é falsa. Porque o objetivo não é fazer as mitzvot, mas crescer dentro dessas mitzvot. Não é simplesmente a gente fazer mitzvot por fazer. É você ser capaz de crescer e entender o que você está fazendo. Né? É óbvio que pode começar começar de uma forma meio sem entender nada, mas o ideal é você continuar crescendo dentro e buscar esse crescimento. Não é fazer as coisas por fazer e você ficar tranquilo. E aí o Rav Noah Weinberg vai falar, a vida não é tranquila. A vida não é para ser tranquila. Então não tem por que fazer as mitzvot ser uma coisa tranquila. Né? O objetivo da Torá é se esforçar de uma forma contínua pelo crescimento. Ou seja, você está sempre buscando ser melhor. Né? E por isso a poeira vai até os céus também. Por quê? Porque ele estava fazendo era uma espécie de techuvá que ele estava fazendo. Então, como essa coisa é a coisa mais importante que a gente pode fazer, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, vai direto. Não passa por um
por um mensageiro, por coisa parecida, vai direto para Hashem, né? Por isso que a Gemara é enfática nesse ponto de que a poeira foi direto, subiu direto aos céus. Por isso que é tão importante, isso é tão importante quanto fazer Teshuvah, né? A vida gira em torno desse esforço, de você lutar contra o seu Yetzirah, né? E os 4 que nunca transgrediram, qual que é a história, né? Por que eles não são tão citados? Porque se você nunca cometeu um erro, não quer dizer que você é justo. Tá? Não é só porque você nunca errou, quer dizer que você é um tzadik. Quer dizer que você nunca transgrediu. Não que você, não que você é um tzadik. Certo? Então, ser um tzadik não envolve o não errar. Tá? Não necessariamente, não é definido pelo não errar, na verdade. Né? Muitas vezes é necessário, é importante confrontar as grandes dificuldades que você tem. Né? Mesmo sabendo da possibilidade de falha. Mesmo sabendo que essa possibilidade de falhar é real. Então, essa ação cria um tzadik, essa ação cria uma tzadeket, né? Essa ação de olhar para a tua dificuldade e falar assim, cara, eu vou ter que dar esse passo, mesmo que eu dê de cara no chão, que cria o tzadik. Não é ficar para trás e ficar só fazendo as mitzvot e tranquilo e não, assim, vou ficar aqui porque eu tô confortável nessa situação aqui, eu vou fazer o que der, o que eu conseguir não errar eu não erro. Então, não é isso que faz um tzadik, não é isso que forma uma pessoa justa, né? Eu queria compartilhar com vocês uma carta do Rav Hutner, né, que é uma das grandes personalidades do estudo de Torá do século XX. Né, ele estudou na famosa Yeshiva de Slobodka, né, que era uma yeshiva que era muito famosa quanto aos trabalhos de Mussar, né, e que, inclusive, com algumas alterações, ele botou na própria Yeshiva. Né, ele tinha um estudo obrigatório de Mussar dentro da própria Yeshiva, o Rav Hutner botou. Né. Então, assim, só para mostrar quem é esse indivíduo, né? É importante a gente contar algumas histórias dele, né? Antes de ler a carta. Ele foi aluno do Alter de Slobodka, né? Que era o Yorodor Sheshiva, o criador daquela yeshiva, que era um cara que, para quem já leu coisa dele, sabe que ele tinha a capacidade de desconstruir qualquer um, mas ajudar a reconstruir, né? Essa que é a grande propósito de Mussar. Ele era um cara com essa capacidade, ele era um cara que tinha coisas muito fortes dentro dele, e ele era capaz de transformar essa força dele, essa assertividade dele, em uma coisa muito boa para os outros, né? E o Rav Hutner foi um dos alunos dele, né? Então tem uma das histórias. Ele foi bem cedo para estivar, né? E quando ele era do menino, ele também era uma pessoa mais ou menos muito assertiva. Ele tinha muita certeza das coisas que ele falava, um pouquinho cheio de si, vamos dizer assim, né? E em determinado momento, um dos assistentes do Alter de Slobodka vai até o Rav Hutner e fala assim: o Alter quer rezar por você, né? Que é uma forma bem discreta de dizer assim que você tem que melhorar, né? Então ele precisa saber seu nome. E o Rav Hutner responde pro Mashgiach que foi perguntar: se o Rabi quer saber meu nome, eu vou lá falar com ele. Eu não vou lá falar para ele, eu não preciso de um mensageiro. Aí o rapaz foi explicar que não era assim que funcionavam as coisas e tudo mais. Aí ele só ignorou e foi em direção ao rabino, né? E aí quando o Alter Slobodka viu ele chegando, ele falou assim: não entre nos meus Daletamot, né? Daletamot, não entre no meu espaço pessoal, vamos dizer assim. Então você para aí, né? E aí o Rav Hutner grita: Yitzhak Ben Hana, né? Esse é o meu nome. Então ele de alguma forma vai lá e fala da mesma forma. Tem uma outra história que é muito interessante. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, mas em 1970 teve um avião sequestrado em Israel, né? Ele foi sequestrado por terroristas, né? E o Rav Hutner estava nesse avião. Né? Gerou até uma discussão sobre como recuperar, porque as mulheres e as crianças foram deixadas em um lugar, mas os homens continuaram presos, né? Pelos terroristas. Né? Em determinado momento, o respeito era uma coisa que ainda existia no mundo, vamos dizer assim. A gente já deixou isso um pouco para trás, mas o respeito era uma coisa, mesmo naquela situação, ainda existia respeito, e os terroristas que sequestraram o avião descobriram que ele era um grande rabino já. Ele já era um dos grandes da época. E eles vão lá, um deles vai lá oferecer uma Coca-Cola para o rabino, e ele dá uma resposta bem
né? Aí ele falou, no thank you, I like my soda chilled, né? Ou seja, não, obrigado, eu gosto da minha bebida só fria, né? Eu não quero que você vai me dar, não. Muito obrigado, né? É, então, ele era um cara com uma personalidade bem forte, né? Um cara bem interessante. Então, vamos ver a resposta do Rav Hutner. Ele escreve uma carta-resposta para um dos alunos dele, que aparentemente já cometeu vários erros, falhou várias vezes, parecia um jovem com um grande potencial e tinha bastante expectativas sobre ele, mas aparentemente ele não conseguiu conquistar grandes coisas, né? E aí o Rav Hutner escreve o seguinte: recebi sua carta e suas palavras entraram no meu coração com grande força. Gostaria de dividir com você algo especial. Há uma doença terrível no nosso meio. Quando pessoas falam dos gigantes de Torá, falam apenas do produto quase pronto. Quando já tem 70, 80, às vezes 90 anos. Quando já são quase angelicais, inacreditáveis. Mas ignoram o grande esforço interno pelo qual passaram por décadas. Todos falam do grande Hafetz Haim e do controle e a pureza que tinha na fala. Mas quem sabe das batalhas que ele enfrentou e das vezes que ele caiu e falhou? Sobre isso nós não falamos. Mas eram todos seres humanos que falham. O resultado disso é o seguinte: um jovem inspirado acaba encontrando dificuldades e cai e falha e acaba desistindo. Mas você deve saber, meu querido, e lembrando que esse cara está mostrando um apreço por esse jovem, que a raiz da sua alma não é a tranquilidade. Ou seja, sua alma não está presa à tranquilidade, não está associada à tranquilidade. Pois o justo, ainda que caia 7 vezes, voltará a se levantar. Isso é uma citação que está em Mishlei, em Provérbios. O entendimento comum, e ele vai explicar essa frase, o entendimento comum é que se levante mesmo que tenha caído 7 vezes. O justo se levanta mesmo que tenha caído. Mas não é o mesmo que ele tenha caído. Mas sim porque você caiu. Você só se tornou um justo porque você caiu. E você continua levantando, e aí você se tornou um tzadik. Se você me mandasse uma carta com todas as coisas boas que fizeste, eu diria, Tov, bom. Mas agora que está dividindo aquilo que está no fundo do teu coração, suas dificuldades, falhas, eu não digo Tov. Eu digo Tov Meod. Muito bom. Essa carta é preciosa e vou guardá-la para sempre. Agora vejo que quando há esforço, há vida. Se você está se esforçando, está vivo e está realizando seu potencial. E eu compartilho das suas dificuldades e esforços, assim como toda a humanidade o faz. Mas você deve saber que esses desafios são o útero que gera a grandeza. Com amor, apreço e gratidão do seu rabino, Yitzhak Hutner. Bom, não tem nem o que comentar, né? Mas enfim. Eu vou contar uma outra história também que eu ouvi que eu achei muito interessante enquanto estava preparando isso tudo, que é a história do Dr. Shlomo Imiak. Tá? Essa história é uma história real, eu não estou inventando essa história, tá? É uma história real. Eu li algumas coisas sobre essa, e depois eu vi um rabino que conhece ele contando um pedaço dessa história também. Ele nasceu e cresceu em Cuba, e aos 20 anos os pais e o irmão mais novo dele fugiram para a Venezuela. Tá? E ele e o irmão mais velho ficaram porque eles estavam começando a escola, eles estavam começando a cursar medicina. Tá? E eles não podiam sair do país. Mas aí depois de algumas coisas, eles acabaram sendo levados para os campos de trabalho forçado, nos quais eles trabalharam cortando cana, e as condições eram péssimas. Né? 10 meses depois deles terem entrado nesse campo, enquanto eles estavam em cima de um caminhão, o Dr. Imiak cai e quebra o joelho dele. Né? E segundo ele, por causa de falta de condições de tratamento que existia na época, os médicos decidiram tirar o menisco dele. Então ele ficou aleijado.
tá? Ele era manco, ele não conseguia, aos 21 anos de idade, ele não conseguia andar sem uma muleta já. E ele também não podia sair do país, e a única família que ele tinha era o irmão. Depois de 5 anos separados do resto da família, eles conseguiram se reunir com alguma família de novo, né? Essa notícia saiu no Associated Press em 1985. Eu vou ler um pedacinho da notícia para vocês. Castro aceitou enviar os 2 jovens para visitar os parentes no país. Os 2 jovens, no caso, os 2 irmãos Imiak. Isso demonstra que o primeiro cubano quer melhorar as relações com os Estados Unidos, disse um deputado. Uma mulher de 50 anos em Houston chorou essa noite ao se reencontrar com seus sobrinhos, que foi forçada a abandonar 21 anos atrás. Que Deus os abençoe, bebês. Vocês sofreram muito. Ela repetiu várias e várias vezes. O nome dela é Ruth Halfman. Quando Salomão e Avraham e Miak saíram do avião com o deputado, ela repetiu essa frase várias vezes. Disse Salomão, Shlomo e Miak: estar com a minha família, isso é o mais importante para mim. Estou muito feliz de estar nos Estados Unidos. Disse o jovem em inglês quebrado, em inglês ruim, né? E disse que ele e o irmão querem finalizar seus estudos de medicina e esperam que um dia possam ser médicos nos Estados Unidos. Então esse era o sonho dele. Tá? Eles não foram, não deixaram eles ficar nos Estados Unidos por muito tempo. Eles acabaram fugindo para a Venezuela e se reencontraram com a mãe, com os pais e com o irmão mais novo lá, né? E aí o que aconteceu lá foi o seguinte: ele terminou o ensino médio, porque na Venezuela era diferente de Cuba, então ele teve que voltar para o ensino médio, e ele fez 3 anos e meio de medicina na Venezuela. Eles tiveram que ir para o México depois. Só que lá no México eles só reconheceram um desses 3 anos e meio que ele tinha feito na Venezuela. E aí o Shlomo teve que fazer mais 6 anos e meio no México de medicina. Quando ele terminou, eles conseguiram ir para Houston, né? Eles foram para os Estados Unidos, e lá ele conheceu a esposa dele, a Esther. E ele passou meses trabalhando com várias coisas, ele não podia exercer medicina, porque lá tem que, nos Estados Unidos, ele teria que revalidar o diploma dele, né? E estudando para revalidar o diploma dele nos Estados Unidos. E aí ele falhou em 6 exames de revalidação. Não só isso, na medicina, ele falhou em 10 exames de proficiência para o inglês. Ele passou 5 anos fazendo provas. Sem dormir, trabalhando como ele podia e mal vendo a família dele. Finalmente, aos 40 anos de idade, um número muito, muito expressivo, ele pôde exercer a medicina de fato nos Estados Unidos. Ele pôde se tornar médico pela primeira vez. A história do Shlomo Imiak é um exemplo de persistência, é um exemplo de força, é um exemplo de busca por um sonho. Né? Essa é a expressão do o justo, ainda que tombe 7 vezes, voltará a se levantar. Ele só se torna o que se tornou porque ele continua levantando, né? Na visão do Rav Hutner. Né? Então, a pergunta que fica aqui é como que a gente se torna forte a esse ponto de continuar levantando, levantando, levantando. A resposta é bem simples, mas é aquela famosa simplicidade complexa. Não é todo mundo que vai conseguir. A gente tem que acreditar que pode. A gente tem que acreditar que é possível. Se você perde a fé, vamos dizer assim, em si mesmo, você vai se perder. Se eu perco a fé em mim mesmo, eu vou me perder. A maioria das pessoas, eu tenho certeza que desistiria no terceiro. Cara, fez a terceira prova e não deu para passar, deixa para lá, vamos para outro lugar ou qualquer coisa parecida. Mas ele continuou forçando, ele continuou empurrando, ele continuou tentando e ele conseguiu. Eu sempre falo do Rav Noah Weinberg aqui, que é um dos maiores pensadores de Torá dos últimos 100 anos, e ele demorou. Ele fechou 6 yeshivot antes de abrir a maior yeshiva do mundo hoje, a Yeshiva Torá. Né? Então a gente vê essas coisas, né? A gente vê pessoas, vários exemplos de pessoas que continuaram forçando e se tornaram grandes. Hoje o Shlomo Imiak tem uma família grande, eles moram nos Estados Unidos, eles dão suporte, muito suporte a Torá lá. Por isso que a gente conhece a história dele. É um cara que trabalha, que atende 50 pacientes por dia, mais ou menos, pelo que eu vi. E tem o Midrash Tanhuma, eu botei aí no finalzinho, que no número 8. Eu botei o Midrash e
que fala sobre aquela visão que Yaakov tem sobre a escada, né? Na escada, dos anjos subindo e descendo. Né? E é uma conversa entre Yaakov e Hashem depois que ele vê aquilo. Vamos dar uma olhada. No 8. E o santo bendito seja, disse Yaakov: Yaakov, por que você não sobe também? Você está vendo os anjos subindo e descendo, por que você não sobe também? Neste momento Yaakov ficou temeroso e disse: assim como os anjos têm de subir e descer, talvez eu tenha que subir e descer. E o santo bendito seja disse: se subir, eu garanto, não terá de descer. Mas olha o final do Midrash. Mas Yaakov não acreditou, portanto, não subiu. Como assim ele não acreditou? Ele não acreditou em Hashem? Não é isso. Não é isso que o Midrash está querendo dizer. Yaakov acreditava em Hashem. Mas os comentários explicam que não faltavam certezas para Yaakov contra Hashem. Mas ele tinha muitas dúvidas contra ele mesmo. Ele não acreditava que ele tinha força para subir a escada toda. Então a mensagem que Hashem dá aqui é: você tem a força para subir. E se você der seu melhor, eu vou te ajudar a subir. Você não precisa seguir o ciclo de sobe e desce. Você pode só subir. A única coisa que Hashem estava pedindo é: acredite em si mesmo, porque o resto eu faço. O Rav Tzadok HaKohen de Lublin diz o seguinte: assim como somos obrigados a acreditar em Hashem, somos obrigados a acreditar em nós mesmos. Ou seja, não adianta nada você só acreditar que Hashem vai te ajudar, se você não acredita em si mesmo. Eu botei aí no 9 uma frase do Rabbi Eliyahu Lopian sobre Gevurah, que vai me dar a característica da qual a gente já falou, a característica de força, de você ser capaz de se levantar quando você cai. Ele diz o seguinte: devemos ficar atentos a um princípio fundamental da Torá e do serviço divino. Sem o trabalho duro, não seremos capazes de realizar nada. Devemos ser guerreiros espirituais para afastar qualquer avanço do Yetzer Hará, da inclinação para o mal. Um esforço com determinação vai garantir a assistência divina necessária para prevalecer. Isso está expresso enfaticamente na própria Torá. Quando saís à guerra contra teus inimigos, Hashem, teu Deus, os entregará em tuas mãos. Mas você tem que sair para a guerra primeiro. E é isso que ele vai terminar dizendo. Quando se trabalha ativamente para superar seus desejos e as características das midot negativas, então está assegurada a assistência dos céus necessários para o sucesso. Porém, quando se foge da batalha, o Yetzer Hará tomará conta e vencerá. Mesmo que seja uma grande alma, como era de Caim. E aí eu me lembro de duas pessoas que citaram Caim, eu não vou citar os nomes aqui, mas citaram Caim em algumas shurim atrás. Tá aí de novo ele aparecendo. Ele tinha uma grande alma, mas ele não foi para a guerra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que enfrentar. A gente tem que ir atrás. Esse embate de Yaakov e do anjo é uma coisa pela qual todos nós passamos. Tá? É o Yetzer Hará. É a luta contra o Yetzer Hará. A gente às vezes está distraído, tentado e falta clareza. E quando a gente se sente para baixo, deprimido, inseguro, esses são os momentos que Hashem fala: levanta e sobe a escada. Né? Isso vai te fortalecer. Vai te trazer mais coragem. Isso não vai te botar para baixo. Você não vai descer a escada de novo se você fizer o que eu estou te dizendo. Você vai ficar mais forte. Então, em cada dificuldade, em cada esforço, a gente tem que lembrar uma coisa: eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso se eu quiser. Eu acredito em Hashem, mas eu também acredito em mim. Mesmo se eu estiver na lama, com a cara na lama, eu posso transformar esse momento em um momento para levantar e seguir em frente. E esse é o momento de triunfo. Esse é o momento que me transforma no Tzadik. Espero que Hashem dê clareza para todos nós e coragem para que a gente tenha essa perspectiva de vida de sempre levantar. E quem sabe um dia virar Tzadikim. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado mesmo pela paciência e por estarem aqui hoje comigo. Tchau, tchau.